Relembrar. Ó, começou a gravar. Boa noite, gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia 1º do 11, 1º de novembro de 2024, 21h07. E hoje a gente faz 3 meses que a gente começou esse curso, nem parece, né? Começamos esse curso dia 1º de agosto, né? Agosto, setembro, outubro, novembro. Nós estamos hoje é a data certinha de que a gente completa 3 meses. Então, como eu sempre falo, o tempo vai passar do mesmo jeito, então é melhor que você faça, né? É melhor que você faça. Olha, quanta coisa vocês já aprenderam aí, para quem está desde o início, quem entrou depois também, olha quanta coisa, né? Então é melhor fazer, que o tempo vai passar do mesmo jeito, né? Não tem jeito, não tem para onde correr. O tempo vai passar, né? E aí é melhor a gente estudar mesmo. Tá? Eu trouxe hoje revisão, tá? Para vocês, da discursiva. Deixa eu fazer o espelhamento, que agora que eu tô vendo que eu não fiz. Espelhamento da revista, do material. Quando aparecer aí para vocês, vocês me avisem. Manda no chat aqui se vocês estão conseguindo visualizar o material, por favor. Estão conseguindo? Ah, beleza. Salete falou que sim. Adma, tá. Beleza, então eu trouxe a revisão das discursivas, tá? Olha, o que que eu trouxe aqui para vocês? Deixa eu a Sheila. Oi, Sheila, boa noite. Olha aqui, ó. Aula discursiva ó, essa aqui foi uma aula discursiva que a gente realizou em 8/8, tá? Acho que foi a primeira, se eu não me engano. Aí tem esse estudo de caso. O que que eu vou fazer hoje? Praticamente. Eu vou ler o estudo, eu vou ler, né, qual que era a questão, vou ler com vocês a resposta esperada e os critérios de correção, e vou dar um exemplo de como deveria ser respondido, né, que uma pessoa tenha respondido. Então, eu trouxe tanto minhas quanto de colegas de vocês, que responderam as questões. Aí depois, no final, se der tempo, se não, vai ficar de lição de casa, você vai estudar isso aqui, ó. Ó, eu trouxe algumas discursivas, beleza? Aí eu trouxe aqui, conectivos, né? Vou dar uma aula de conectivos, eu vou falar, acho que uns 40 minutos, eu vou contar mais ou menos uns 40 minutos de a gente falando das discursivas, falando de critérios de correção, e depois os conectivos. Por quê? Os conectivos, eles dão fluidez ao texto, os conectivos ligam um parágrafo ao outro, mas você tem que usar o conectivo correto para aquilo que você quer, né? Então, eu trouxe aqui, tá? Trouxe desse site aí, toda a matéria, dessa professora licenciada aí, Daniela, fez letras igual eu, igual a mim, e aí trouxe aqui os conectivos para vocês. Aí eu trouxe uma lista aqui, ó. Então, conectivos de prioridade e relevância, trouxe exemplo de como usar, trouxe os conectivos. Por exemplo, você quer usar um conectivo no texto de prioridade e relevância. Você quer usar um conectivo do texto de continuidade e tempo, né? De comparação, semelhança, conformidade, ó, condição ou hipótese. Todos eles eu trouxe o exemplo e trouxe quais você deve usar, tá? Vamos lá, começando com as discursivas, tá bom? Então, esse aqui foi um dos primeiros que a gente trouxe. Esse aqui caiu na VUNESP, tá? Desse ano, do início do ano, do concurso desse ano. Eu não sei se todas vocês prestaram esse concurso, eu lembro que algumas sim. E aí eu trouxe o estudo de caso, trouxe para vocês os critérios de correção, a resposta esperada e um exemplo dos colegas. Sempre assim, tá? Aqui, ó, estudo de caso. Em um centro de educação infantil, sei, né, que na prefeitura as creches são chamadas de SEIs, né? Mais uma siglinha aí para você aprender. Centro de Educação Infantil. Você que não está na creche, anote aí, tá? Em um centro de educação infantil, sei, nos momentos da alimentação, todos os bebês em fase de introdução alimentar são
colocados em cadeiras que balançam ou bebês conforto. Assim, cada uma das educadoras pode alimentar simultaneamente mais de um bebê, sendo o tempo da alimentação organizado em função da jornada de trabalho das profissionais. Para alimentarem os bebês, as educadoras Ana, Beatriz e Carolina adotam os seguintes procedimentos. Ana fica em silêncio e sugere que a televisão seja ligada. Beatriz diz para os bebês: Olhem, que lindo está o mamão. Que cheirinho bom do feijão. Eu adoro comer cenoura. Carolina diz para os bebês: É bom para a sua saúde, é bom para os ossos, é bom para crescer o cabelo e deixar a pele saudável. Com base no documento Orientação Normativa de Educação Alimentar e Nutricional para a Educação Infantil, da Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo, analise pedagogicamente a cena descrita, contemplando os seguintes pontos. Primeiro, utilização de cadeiras que balançam os bebês conforto, o tempo da alimentação dos bebês e os procedimentos adotados por cada uma das educadoras. Então, essa foi uma das questões que caíram, né, que caíram na prova da VUNESP desse ano, do início do ano, em janeiro, né? Quem fez, lembra, quem não fez, vai entrar em contato agora. Então, esse documento aqui, ó, fiquem tranquilos, nós vamos estudá-lo a fundo, tá? Esse documento a gente vai estudar a fundo. Aí, vamos ver aqui, né, para responder essa questão, quais foram qual que seria a resposta esperada, né? Isso quem trouxe foi a VUNESP. Tá? Na correção, né, eles apresentam, né, para você poder entrar com recurso, eles te apresentam a resposta esperada e os critérios de correção. Aí você pode, né, tá entrando com recurso de acordo com isso que eles colocam lá, tá bom? Aí tem 2 dias para entrar com recurso, se você não concorda com a nota, ou se você não entrou, né? Então, vamos ver aqui a resposta esperada desse estudo de caso, tá? Ó, como eles gostariam que vocês respondessem? Ó, sobre a cena descrita, ó, resposta esperada e fundamentação, tá? Sobre a cena descrita, sabe-se que não é adequado alimentar o bebê em cadeiras que balançam ou bebês conforto por causa do comprometimento da mastigação, deglutição e risco de engasgos. Para bebês que ainda não tenham atingido o desenvolvimento postural, necessário para se manterem sentados por si sós em equilíbrio estável. A oferta de leite, preferencialmente materno, e introdução da alimentação comida amassada, somente devem acontecer no colo da educadora, do educador. O colo traz intimidade e aconchego para os bebês, que se sentem mais seguros e acolhidos. A alimentação deve ser oferecida nos cadeirões móveis a partir do momento em que os bebês conseguem sustentar seu corpo, né, alinhar tronco, pescoço, cabeça, para garantir uma postura ereta e estável. Em relação ao tempo da alimentação dos bebês, o horário não deve ser rígido ou centrado exclusivamente em função das jornadas de trabalho das profissionais. Tá? Então, vejam bem, essa é uma resposta esperada. Não significa que tem que fazer palavra por palavra que está aqui. Tem que estar implícito essas ideias, tá? A educadora Ana não procede adequadamente, pois não interagem com os bebês e ainda sugere o uso de distrativos, como ligar a televisão, que é uma prática contraproducente. Por sua vez, a educadora Carolina não procede adequadamente, pois enfatiza o valor nutricional e o benefício à saúde, aspectos que não farão a criança comer. Já a educadora Beatriz procede adequadamente, pois ao valorizar os aspectos sensoriais e do prazer de comer, efetivamente incentiva o consumo dos alimentos pelos bebês. Então, essa era a resposta esperada, tá? Aí, para eles corrigirem, eles colocaram esses critérios de correção, tá? Aqui, ó, na N1, né, que é na nota 1, que seria a pergunta, né, a primeira pergunta lá. Demonstrou compreensão pedagógica integrada do caso e mobilizou o documento de forma coerente? Aí ganharei 5 pontos. Na N2, né, que é na nota 2, contemplou o primeiro item em conformidade com o que consta no documento? 10 pontos. N3, contemplou o segundo item em conformidade com o que consta no documento?
10 pontos. Então, assim, ela tinha que responder de acordo. Isso aqui é a resposta que eles deram, tá lá nessa normativa de alimentação, tá? Para educação infantil. N4. Contemplou o terceiro item em conformidade com o que consta no documento? Aí era 15 pontos, 5 pontos para cada professora que ela analisou. Então, 5 pontos para análise correta da postura de cada educadora, tá? Agora eu vou mostrar para vocês, ó, eu tirei nota máxima nessa pergunta, tá? Então, eu vou ler para vocês, ó, era 40, eu tirei 40, tá? Aí, para vocês verem como ficou bem, eu não coloquei exatamente as palavras que estavam lá, mas eu coloquei muito próximo do que estava lá, né? E eles me deram 40, ó. Vou ler aqui para vocês. Tá? Ó, a orientação normativa de educação alimentar e nutricional para a educação infantil traz os momentos de alimentação como parte do currículo da educação infantil, pois é uma prática social em que bebês e crianças têm a possibilidade de novos alimentos. Boa noite, Karina. Novos alimentos saudáveis. Ademais, os momentos de alimentação são práticas pedagógicas que exigem dos educadores, das educadoras, prévia organização, intencionalidade de tempos, espaços e materiais, bem como o respeito de ritmos e características de cada bebê. Com isso, com referência à cena descrita e o uso de cadeiras que balançam, os bebês ou bebês conforto são inadequados, pois as professoras perdem a oportunidade de pegarem os bebês no colo, um de cada vez, e fazerem um atendimento individualizado, deixando deste modo, ai caramba, me perdi aqui, deste modo de estreitar laços afetivos e manter uma comunicação emocional. No que se refere ao tempo da alimentação, está equivocado, pois este deve respeitar o ritmo dos bebês e não o ritmo da jornada das profissionais. Então, vocês veem que está bem próxima do que eles queriam ouvir, do que a banca queria ver, né? Ó, eu vou aumentar aqui a letra, porque a professora aqui, mesmo de óculos, não enxerga direito, tá? Aqui, ó. Aqui. Com relação aos procedimentos das educadoras, a ação de Ana não foi adequada, pois o silêncio dela e a televisão ligada descaracterizam o momento de apreciação dos alimentos e impede a interação beber e educador. Já as falas de Beatriz são adequadas, intencionalmente planejadas para essa prática de alimentação saudável. E por último, as falas de Carolina podem transmitir falsas mensagens com relação à alimentação saudável. Então, assim, eu tirei 40 de 40, né? Ficou muito próximo do que eles queriam. Mas, meus queridos e amados alunos, eu só consegui responder, e eu friso e falo e repito, para os meus alunos que era da mentoria 1, tem aluno aqui da mentoria 1, da mentoria 2, tem aluno da mentoria 3. Vocês sabem disso. Eu só consegui responder porque eu li o documento. Eu só consegui responder porque nós lemos o documento, nós estudamos a fundo o documento, nós praticamos discursiva sobre o documento. Então, chegou na hora da prova, só foi mais um dia de prova. Entendeu? Aí, tem meninas aqui que ela não está presente agora, porque está na correria danada. A Carolina foi uma que passou, está aguardando ser chamada, tá? A Patrícia, que também está aqui de prova, Patrícia Gimenez também, só conseguiu responder porque teve acesso, porque leu. Então, Salete, ratificando aquilo que nós estávamos conversando, fique tranquila, que no dia, se você teve acesso ao documento, se você estudou, se você treinou até fazer cala no seu dedo, pode ter certeza que você vai conseguir responder, tá? E tá de prova aí, Caroline, da prova que fizeram agora a VUNESP. Caroline, tá de prova aí, o menino tá aí para provar para a gente, o Cláudio, que eu lembro dele, toda semana ele chegava aqui, ó, com um pacote de coisa, corrige para mim, pro, sabe? Tá, a menina que não está fazendo curso com a gente vai estar esperando ser chamada, né? Que ela é contratada, a Nádia, lá do CEMITICO, passou muito bem classificada, já foi de cara chamada. Por quê? Porque faz isso,
tá? Porque assim como vocês estão fazendo, assim como vocês estão aqui comigo, todos os dias, fiquem tranquilos, gente, vai vir, pode estar com dor de barriga. Eu lembro a Mara falando, que é uma das efetivas que fez o primeiro, acho que a Maria do Carmo lembra dela, uma loira que tinha. Não sei se a Maria do Carmo está presente aí. Ela fala, isso eu senti dor de barriga, não tem problema, você vai responder do mesmo jeito, você estudou, a dor de barriga vai tá lá com a dor de barriga, mas o cérebro tá tinindo, porque você treinou, não, é sério, gente, de verdade, quem treina não tem outro caminho, o caminho é esse, de conseguir fazer, tá bom? Fiquem tranquilos com relação a isso, tá estudando, eu sei que você vai conseguir, né? Tem gente aqui que estava fazendo, não conseguiu, mas não conseguiu pouco, por pouco, por meio ponto, e aí continua, porque sabe da importância que tem, que o conhecimento ele é cumulativo. Isso eu não tenho, e o nosso cérebro ele é analógico, ele não é digital, ele não aguenta muita informação todos os dias. E isso aqui que a gente está fazendo é o correto, tá? É o correto. Vamos lá para a próxima. Essa também foi da VUNESP, tá? De janeiro desse ano. Foi uma das discursivas que eu também trabalhei com o pessoal, né? Para quem está aí desde o início vai lembrar, quem não está vai entrar em contato agora com o documento, tá? Com a questão. É da mesma questão, né? Essa era aquela lá era o estudo de casa, essa aqui era a questão 1, e a do racismo era a questão 2, tá? Questão 1. A educadora prepara a sala para receber os bebês. Para os que ainda não se sentam sozinhos, ela espalha alguns objetos sobre um tapete, coberto com um lençol. Lenços de pano, bacias plásticas pequenas, brinquedos de borracha pequenos, frascos de shampoo coloridos e sem rótulos, com água, pedrinhas e grãos dentro. Pequenas garrafas plásticas transparentes com pequenos objetos dentro. Livros de pano. À medida que os bebês vão chegando, ela os acolhe conversando com eles e os leva até o tapete. Coloca-os deitados de barriga para cima. Alguns preferem ficar de barriga para baixo. A educadora já sabe disso e assim os posiciona. E aproxima alguns objetos para que eles peguem. Para os bebês que já engatinham e se sentam sozinhos, ela prepara um canto da mesma forma, sobre um tapete recoberto com lençol e espalha algumas cestas de tesouros. À medida que os bebês vão chegando, ela os acolhe conversando com eles e os encaminha para uma das cestas. No princípio, ela oferece uma cesta para cada dois, pois ela sabe que os bebês estão aprendendo a dividir, a estar juntos e a brincar juntos. Então, compartilhar algo entre muitos é mais difícil. Currículo da Cidade, Educação Infantil. Considerando o excerto, demonstre seu conhecimento sobre os documentos Currículo da Cidade, Educação Infantil e Currículo Integrador da Infância Paulistana, ambos da Secretaria Municipal de Educação. Então, o currículo da cidade nós já estamos vendo, né? E o currículo integrador nós veremos também, que é repeteco, pode ter certeza. O currículo da cidade, Educação Infantil, repete muita coisa do currículo integrador. Então, quando a gente chegar no currículo integrador, fique tranquilo. Você vai ver que é repeteco do repeteco, tá? Ambos da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Para responder ao que é solicitado a seguir. A. Descreva 2 modos como bebês e crianças pequenas aprendem, ilustrando com elementos do excerto que possam servir de exemplo ou contra-exemplo para os modos como tal aprendizagem se dá. B. É comum ouvir que, na educação infantil, professores e professores não dão aula. Discuta essa afirmação descrevendo 3 especificidades do papel docente na educação infantil e articulando-as ao processo de aprendizagem dessa faixa etária, tá? Vamos lá, vamos ver o que a VUNESP cobrou, né, para poder responder essa questão aqui, né? Os critérios de correção. Então, se a pessoa colocou aqui, ó, na 1A, né, contemplou a descrição e a exemplificação argumentando o quê? 1, bebês e crianças pequenas aprendem na interação com outras
pessoas, pares e adultos. 2, bebês e crianças pequenas aprendendo a relação com os elementos da cultura com os quais interagem, objetos, brinquedos, lugares, relações, linguagens, conhecimentos, hábitos e costumes, valores, forma de pensar, de falar e de expressar ao redor, tá? Então, eu deveria ter respondido isso, né? Que eles aprendem a partir das brincadeiras e das interações, 15 pontos. Na 1B, contemplou a discussão, a descrição e a articulação com o item anterior, sendo específico do papel docente da educação infantil, planejar a prática pedagógica, organizar o espaço e disponibilizar materiais, gerir o tempo, propor vivências com outras crianças e adultos, utilizar múltiplas linguagens, bem como a escuta atenta à capacidade de expressão dos bebês, das crianças e das famílias, o favorecimento da autonomia e da experimentação, a atenção às singularidades dos bebês e das crianças. Aí quem respondeu, 15 pontos, 5 pontos para cada especificidade, tá? Nesse também, eu também trouxe o exemplo da minha discursiva, que eu fiquei com 30, valia 30 pontos, ó, observem aqui, né? Valia 30, 15, né? 15 mais 15, 30, e eu tirei 30, tá? Inclusive, quando eles, sabe quando eles mandam você entrar com recurso, eles colocam o espelho da prova. Aí, o que eu fiz? Eu printei, né, para poder discutir. Em outro momento, eu gosto de ter também, né, eu só não fui melhor nessa prova, né, minha classificação foi 577, porque eu zerei na 3. Eu zerei na 3, como muitas de vocês já sabem, né, eu ia ficar ali, se eu não tivesse zerado, com certeza, na classificação 300, 200, mas zerei, paciência, né? Aí, esse aqui eu tirei nota máxima. Vamos lá, olha aqui como eu respondi, né? A, os bebês aprendem a partir das brincadeiras e interações. É durante as brincadeiras que elas fazem descobertas, criam hipóteses, entendem o mundo e o transforma. Já as interações entre bebês, educadoras, espaços e objetos permitem aos bebês possibilidades de construção da sua identidade, aprende práticas sociais e de convivência coletiva. Exemplos do excerto, né? Aí eles pediram que você descrevesse, né, como é que as crianças aprendem a partir das brincadeiras e interações e que desse exemplos do próprio texto que eles deram, né? Então eu trouxe aqui, ó, ela espalha alguns objetos sobre um tapete com lençol. Isso é exemplo de brincadeira. Espalha algumas cestas de tesouro. Exemplo de. Então, eles mandaram dar 2 exemplos de cada. Aí, ela os acolhe conversando com eles. Interação. Ela sabe que os bebês estão aprendendo a dividir, a estar juntos e a brincar juntos. Exemplo de interação, tá? Agora, qual é o papel docente na educação infantil na educação infantil? De 0 a 5, né? No caso aqui, de 0 a 3, que ela está descrevendo o ambiente das salas de vivência dos centros de educação infantil. B, essa afirmação parte da concepção, olha, eles mandaram discutir a afirmação, né? Então, eu vou começar a discutir essa afirmação. Ó, essa afirmação parte da concepção de que o papel docente é o de organizar tempos, espaços e materiais de forma que os ambientes sejam um segundo educador, privilegiando o brincar livre e autônomo. Também considera o professor, né, a professora, um observador participativo e planeja a partir da escuta atenta e criteriosa, intencionalidades que ampliem as experiências de crianças e bebês. E, por fim, considerar que o protagonismo docente possibilita o protagonismo de bebês, de forma que meninos e meninas e bebês sejam produtores de culturas infantis. Tirei 30, né? Nota máxima também. Por quê? Muito próximo do que eles queriam ouvir. Eu falo, já teve aluno não, já teve conhecido meu, que falou assim, Leila, me ajuda a entrar com recurso na prova. Tá bom, eu ajudo. Aí manda para mim. Não tinha nada, ela floreou, a pessoa floreou, mas não disse o que a banca queria ouvir. Ela, mas não tem como, olha, eu coloquei algumas coisas bonitas, citei até o autor, assim, meu amor, mas você citou autor que ele não está pedindo, colocou palavras-chave que não está de acordo com o enunciado, então eu não tenho como te ajudar. A pessoa ficou, eu percebi que a pessoa ficou chateada comigo,
achou que eu estava com má vontade, eu falei assim, não tem como eu entrar com recurso, não está dizendo o que a banca quer ouvir, né? Então, gente, para você falar o que a banca quer ouvir, você tem que ler o documento, você tem que ter estudado, não tem como, não tem como você... lembra do primeiro dia de aula que eu dei para vocês, para quem estava desde o começo? Input e output. Como é que você vai tirar coisas da sua cabeça se você não colocou coisas na sua cabeça? Tá? Aqui a gente está input, a gente está no input aqui. Tá todo dia, domingo, nós estamos incansavelmente há 3 meses, de domingo a domingo, né? O que não conseguiu assistir aqui, com certeza vai pegar a gravação, tá lavando a louça, tá? Eu sei que vocês estão fazendo tudo isso. Tem 24 alunos, sempre tem 24 aqui comigo, e eu sei que tem os porque eles entram em contato comigo pelo particular. Então, isso é ao input. O input, você está se repertoriando. Então, óbvio que na hora da prova, você tem como ter o output, você tem como você tirar daquilo, porque não é mágica, não é mágica, é estudo. Não é mágica, é estudo. E agora eu vou trazer para vocês, tá? Aí essa foi a prova, tá? Exemplos da prova. Aí vocês vão falar para mim, nossa, ficou perfeito, não sei o quê, ser inteligente. Não, eu estou 20 anos vendo isso. Tenho 20 anos, eu tenho 20, não, eu estou 24 anos vendo isso. Né? Isso faz parte da minha rotina. Óbvio, tem gente que está 20 anos também, mas não tem hábito de estudar os documentos. Eu tenho. Tá? Então, se você tem hábito de estudar os documentos, e se você, lá na hora de fazer o seu caderno de bordo, na hora de fazer lá agora tem o SGP, o Sistema de Gestão Pedagógica, se você escreve conforme os documentos pedem, vira um hábito. Vira um hábito. A mesma coisa aqui, nós estamos há 3 meses, e olha, tem coisa pelo caminho ainda. Tem muita coisa. Então, você está ali se repertoriando. Fiquem tranquilos. Eu posso te garantir que não vai dar apagão, não vai dar branco para quem não estudou. Vai dar branco para quem leu de qualquer jeito, para quem fala, porque tem gente que é assim, ó, vai num cursinho 2 semanas, mas eu estudei e não passei, meu amor. Olha aqui, a gente é 3 meses, olha o tanto de coisa. Aí você quer em 2 semanas ver tudo isso? Né? Então, veja bem. Vamos lá, para o próximo. Quando dá 15 para as 10, aí eu vou para os conectivos, tá? Para o uso de conectivos. Inclusive, ó, deixa eu até voltar aqui, numa das minhas redações, para vocês verem, né, o uso de conectivos aqui, ó. Por exemplo, ó, a palavra, vocês vão, ó, ademais, tá vendo, ó? Ademais. Aqui, ó, com isso, ó. Vocês conseguem ver a minha setinha circulando, a palavra? Manda no chat, sim ou não. Vocês conseguem? Não me deixem só. Conseguem ver eu circulando a palavra? Tá. Então, ó, tá vendo? Ademais, com isso, ó, no que se refere, com relação aos. Tudo isso é uso de conectivo, eu estou linkando, eu estou costurando os parágrafos, mas eu tenho que saber usar. Por exemplo, aqui, ó, o ademais não cabe ali, no entanto, não cabe ali um mais, não cabe ali um porém, porque eu estou adicionando. Eu estou dando essa palavra ademais está dando sentido de adicionar. Ademais, então, tem mais coisa, tá? Então, você tem que saber, na hora do texto, utilizar o conectivo correto, tá? Com isso o quê? Com isso, tudo que eu disse anteriormente, eu ratifico o quê? Entendeu? Eu digo o quê? Eu acrescento o quê? Ó, no que se refere ao tempo, aí, ó, esse no que se refere ao tempo está se referindo à pergunta, falando lá o tempo que as professoras utilizam, em vez de ser o tempo, né, considerando as individualidades do bebê, usando erroneamente a jornada como tempo, né? Então, no que se refere ao tempo, eu estou voltando lá na pergunta, tá? Aí, com relação aos procedimentos das educadoras, eu estou me voltando, ó, eu nem estou voltando aos meus parágrafos, eu estou voltando à pergunta. Então,
os conectivos, eles servem para ligar um parágrafo ao outro, né? E dar mais coerência ao texto, mais fluidez ao texto, tá? Mas tem que saber usar o conectivo correto. Eu trouxe uma lista aqui para vocês, certo? Vamos lá. Aqui, ó. Aqui. Esse aqui já foi coisa de minha autoria, tá? Minha autoria, para poder responder. Deixa eu ver se aqui foi mesmo. Deixa eu ver. Foi de minha autoria. Deixa eu ver. Porque não era do. Não foi de prova, não. Fui eu que inventei para vocês poderem responder, tá? É baseado no como a FGV, usando modelos do que a FGV faz, do que a VUNESP faz, tá bom? Aqui, essa aula foi dada dia 10 e 11 de agosto, tá? Aqui, vamos lá. Ó, leia a cena a seguir. Conseguimos juntos as crianças e suas famílias responsáveis, tornar a viela atrás da escola. Isso aqui eu fiz porque a gente leu o capítulo 1 do currículo da cidade. A gente queria falar sobre a questão dos territórios, tá? Educação além dos muros da escola, tá? Respeito à diversidade cultural, tá? Por isso que eu dei essa aula aqui. Eu dei essa temática para o pessoal poder responder. Ó, conseguimos juntos as crianças e suas famílias responsáveis tornar a viela atrás da escola uma passagem escura, com entulhos e por isso perigosa, um lugar revitalizado. É claro que nenhum trabalho de qualidade social se faz sem constantes acompanhamentos. Não é apenas uma ação que, depois de realizada, possa ser esquecida. É por isso que o projeto teve continuidade com as brincadeiras que podem acontecer além da escola. Nesse sentido, visitamos com as crianças os espaços comerciais do bairro, suas casas e, por fim, uma praça pública, que é um ótimo lugar para brincar. As crianças vão até lá fazendo muitas observações que nós, enquanto adultos, por vezes não percebemos nem paramos para notar. Elas comentam o quanto as pinturas das casas são interessantes e revelam sobre as pessoas que ali moram, as próprias construções, a quantidade de lixo nas ruas. O passeio deixa de ser um momento de lazer e diversão com os colegas, torna-se também um momento de estudo do meio, uma oportunidade de aprendizagem. Percebemos que era preciso cuidar da praça, esse importante espaço de brincadeira, e torná-la nossa. Iniciou-se, então, o processo de revitalização da praça. Preparamos com as crianças um evento para a limpeza, de forma que as famílias responsáveis compreendessem que ali é um espaço possível de vivência e experiências do brincar. Tivemos, por fim, a reinauguração da praça e seguimos todas as semanas indo até lá, levando materiais de largo alcance, como papelão e brinquedos tradicionais, como corda, pipa, bolinha de gude. Lá as crianças e os adultos resgatam e vivem as suas infâncias, aprendem uns com os outros e ressignificam o que é viver na periferia. Quais as possibilidades do território que podemos fazer ou a quem devemos cobrar para que ele se torne nosso? Então, a proposta de escrita que eu trouxe para o pessoal, né? Ó, analise a cena pedagogicamente, considerando os seguintes documentos de legislação, né? Considerando a Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente e Currículo da Cidade de Educação Infantil. Por quê? Porque nós tínhamos estudado esses 3 documentos. Porque, assim, o que as bancas estão fazendo agora, gente? As bancas não estão fazendo pergunta de um documento só. Eles estão fazendo pergunta de 2, 3 documentos para você articular a informação. Então, por exemplo, se você lê um documento e não lê um outro, talvez a sua resposta não saia completa, né? Então, a gente também, aqui no curso, a gente vai aprender, está aprendendo a articular as informações, né? Com os documentos. Legislação com documento institucional, legislação com autor, tá? É muito importante articular, porque de 4 anos para cá, o que eu tenho percebido? O que as bancas têm feito? E eu assistindo aula de outros professores que dão aula de curso preparatório, e eles também comentando, que a banca, como está muito concorrido, as bancas não querem mais facilitar, né? Está muito concorrido. Então, ganha quem
viu o documento, ganha quem treinou, né? Articulou a informação, que sabe articular a informação, tá? Então, aqui, ó, considerando o apresentado nessa cena, discorra sobre A, concepção de criança e infância, B, concepção de educação infantil e C, intencionalidade docente, tá? Eu trouxe aqui os critérios de correção. É eu que trouxe essa cena, né? Nós lemos o currículo, capítulo 1, que diz sobre territórios. Aí eu peguei essa cena, que no documento Currículo da Cidade de Educação Infantil, é cheio de cenas assim. Inclusive, as provas todas, eles pegam cenas dos currículos, tá? Também eles não podem inventar, não podem tirar da cartola também, eles têm que pegar do documento mesmo. Não tem jeito, ou, né, inventar alguma situação em que você tenha que usar o documento, tá? Então, na N1, como é que vai ser avaliado? Né, a nota 1. Demonstrou compreensão pedagógica do caso e mobilizou os documentos de forma coerente, 5 pontos. N2. Contemplou o primeiro item em conformidade com o que consta nos documentos. 10 pontos, né? Então, aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Que aí, no caso, é A, B, C. Deixa eu ver aqui. Depois, contemplou o segundo item em conformidade com o que consta nos documentos e contemplou o terceiro item em conformidade com o que consta nos documentos. Aqui eu trouxe para vocês como eu responderia, né? Se fosse numa prova, como é que eu teria respondido? Ó. Então, o primeiro item está falando lá. E aí eu trouxe também de outra colega também, tá? Eu trouxe eu trouxe meu, mas tem outros aqui que eu trouxe de colegas, tá? Ó, esse aqui é meu, esse aqui é de uma colega. Aí tem aí tem os critérios, esse aqui é meu, esse aqui é de uma colega. E depois os conectivos, tá? Vamos ver aqui. Aqui, ó. Ó, considerando a cena descrita, pode-se observar que as proposições e intencionalidades docente respeitam a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como o currículo da Cidade de Educação Infantil, uma vez que traz a educação como um processo social e um direito de todos. A concepção de criança, a concepção de infância é revelada quando a docente, em sua observação participativa, traz análises como as crianças vão até lá fazendo muitas observações que nós, enquanto adultos, por vezes não percebemos, nem paramos para anotar. Esse excerto revela que a infância, as crianças, têm singularidades e peculiaridades próprias da faixa etária, tá? Então, o que eu fiz? Eu articulei documento, trouxe um exemplo do texto e expliquei esse exemplo, tá? Aqui, quanto à concepção de educação infantil. Sabendo-se que a escola de educação infantil tem o objetivo de ampliar as experiências humanas, essa cena traz o passeio no entorno da escola, a revitalização da praça, como possibilidade de ampliação dessas vivências. Então, respondi aí o item que pedia para falar sobre concepção de educação infantil. E aí, no último, que tinha que falar sobre intencionalidade docente. Ó, já a intencionalidade docente é revelada por proposições que consideram a criança como centro do currículo, o brincar e as interações como principal forma de aprender de bebês e crianças, e o conhecimento do território, tá? Então, aí, um modelo de como vocês poderiam estar respondendo essas perguntas. Aí eu falei assim, professora, o que eu vou fazer com esse material que você está me dando hoje? Sempre revisitar, né? Sempre revisitar ele, para quê? Para você ter repertório, para você saber os conceitos, dominar os conceitos. Aqui, por exemplo, já apareceu conceito de criança, infância, educação infantil, território, né? Currículo na educação infantil, certo? Aqui agora, intencionalidade docente, olha quanta coisa, tá? Outra coisa aqui, ó, outro texto. Aí esse eu trouxe exemplos meus e exemplos das colegas. Deixa eu voltar aqui. Esse aqui, ó. Discuta em formato de texto discursivo argumentativo, também fui eu que inventei, tá? A história contada do ponto de vista dos povos indígenas. Currículo da cidade, povos indígenas.
discuta, né, em formato de texto discursivo argumentativo, aí 30 linhas, estilo VUNESP, eu coloquei, tá? A história contada do ponto de vista dos povos indígenas, né, tem que discutir isso. A história contada do ponto de vista dos povos indígenas, a formação do povo brasileiro e currículo nos dias atuais, tá? Então, eu tinha que discutir esses dois assuntos. Use como referência o currículo da cidade, povos indígenas. Então, eu dei um documento aí. Então, você não poderia citar um outro documento de fora que não tivesse nada a ver. Você tem que citar o que a banca está pedindo. A banca pediu currículo da cidade, povos indígenas. A banca pediu Eliane Cavaleiro. Você vai citar só Eliane Cavaleiro. Se a banca pediu, ó, cite Eliane, leia o excerto, né? Leia o trecho a seguir. Responda de acordo com os pensamentos de Eliane Cavaleiro e Silvio Almeida. E também o currículo da cidade antirracista. Você tem que responder conforme esses 3 documentos. Não pode pegar outro documento, outro autor. Você perde ponto. Você tem que responder conforme a banca quer. A banca pediu aquele documento, e aquele documento você vai citar. Eu não li o documento. Paciência, não leu. O seu concorrente leu, ele vai passar na frente, tá? Desculpa a minha crueldade nas palavras, é porque não tem outro caminho, é o caminho das pedras. Para você chegar no arco-íris, pegar seu pote de ouro, que no caso é a sua vaga, é o caminho das pedras. Tortuoso das Pedras, sexta-feira à noite, está aqui. Nossa, eu poderia estar matando, estar roubando, estar assistindo TikTok, mas eu estou aqui, estudando. Tá entendendo, gente? Então, é ler o documento, é estudar, tá? Desculpa a aspereza e o peso das palavras, é porque é assim que funciona. Você está aqui 3 meses, é mérito seu. Aí você consegue a vaga, o amiguinho lá que foi para breja na sexta-feira à noite, ele quer a mesma vaga que você? Peraí, não dá, né? Então, e você vai ficar mais aqui, que olha o tempão que a gente está aqui, a gente vai continuar, porque se não saiu o edital ainda, vai sair, e você vai rir à toa quando você ver o edital, você vai ver. Vocês vão ver. Aqui, vamos lá. Então, aqui os critérios de correção, tá? Dessa discursiva, que são de 30 linhas. A nota 1, você vai ganhar 10 pontos se você citou que a história e cultura da formação do povo brasileiro não pode ser vista por apenas um ponto de vista, no caso, apenas o ponto de vista europeu, visão eurocêntrica ou etnocêntrica, mesmo que de forma implícita, tá? Então, essa visão tem que aparecer isso mesmo que de forma implícita. Não precisa ser com as palavras que a banca está pedindo, mas que a ideia esteja ali. Na nota 2, a composição da nota 2, o candidato citou o currículo da cidade, povos indígenas, como documento para argumentar seus argumentos, mesmo que de forma implícita, né? O candidato também será pontuado se tiver citado outras legislações pertinentes, como, por exemplo, a 11.645 de 2008 ou a Constituição Federal de 1988, 10 pontos. Na N3, candidato citou os povos indígenas como o povo que contribuiu de forma positiva para a formação do povo brasileiro. E também citou que são povos milenares que já habitavam o Brasil há 12 mil anos. 10 pontos. Não precisa estar exatamente do que o jeito que a banca, no caso a banca sou eu que inventei isso aqui. Mas tem que estar lá implícito, tá? Pelo menos implícito. E N4, candidato citou a importância de conhecermos a história e cultura e as línguas dos povos indígenas, faz com que demos visibilidade e valorizemos essas culturas e saberes, bem como valoriza a sociodiversidade, né, a diversidade de formação do povo brasileiro e a aprendizagem desse tema dentro do currículo, contribui para a formação de cidadãos, estudantes plenos, tá? Aí eu nem vou ler a minha, eu já vou direto para a do colega. O que eu fiz? Eu peguei de um colega que ganhou 50 pontos para responder, tá? Depois vocês leiam a minha. Ó, essa aqui, deixa eu ver, essa candidata aqui, ela ganhou 50 pontos, tá? Ó, de acordo, foi uma das amigas de vocês, tá? Que respondeu. Ó, de acordo com o currículo da cidade, povos indígenas, orientações pedagógicas, nos mostra que a importância de se trabalhar e fazer a formação dos alunos na escola e discutir que aprendemos de forma equivocada e sobre uma ótica eurocêntrica a partir da visão dos europeus. Nos dias atuais, considerando os documentos institucionais
vigentes nos mostra a obrigatoriedade de nos aprofundarmos sobre a visão dos povos indígenas que, com muita luta e resiliência, conquistaram um lugar que talvez não seja o ideal, mas que já é um começo para o socio-interacionismo desses povos originários que lutaram e resistiram e resistem até os dias de hoje. Podemos considerar pontos positivos na contribuição para o conhecimento da sociedade e na formação de bebês, crianças e estudantes na educação básica. Dessa forma, é de suma importância compreender a cultura desses povos indígenas em prol de uma sociedade mais justa e igualitária, sem desvalorizar ou descaracterizar o seu modo de vida e respeitando a sua diversidade cultural. Então, assim, implicitamente, ela trouxe para a gente, por exemplo, quando ela fala de povos milenares, se refere aos 12 mil anos, que 12 mil milenares, certo? Ela citou aqui, implicitamente, o currículo, que está trabalhando a diversidade. Citou aqui que a gente estudava de uma forma equivocada, que é a forma eurocêntrica, tá? Então, implicitamente, ela respondeu as perguntas. Então, ela tirou 50 pontos aqui nessa discursiva, tá? Depois vocês leiam a minha, que senão não dá tempo de ler essa aqui, ó. Eu queria, deixa eu ver essa aqui, qual que é? Essa minha, deixa eu ver essa aqui. Deixa eu ver se dá tempo. Eu vou ler a do colega, tá? Eu vou ler a aqui, e aí eu falo alguns conectivos para vocês e a gente encerra a aula. É aqui, ó. Vamos ver essa aqui, tá? Os bebês, né, ó. Aqui, ó, os bebês já se acostumaram a estar no seio, têm confiança nos adultos que os acolhem, cuidam e educam. Já se despedem dos familiares e ficam bem na UE, enquanto estão explorando os objetos em atividade autônoma e descobrindo o que a professora colocou ao seu redor. É hora de começar a alimentação. Ela se aproxima de um bebê e o avisa que vai tirá-lo de sua atividade. Aí, peraí. E levá-lo dali por um tempo curto. O bebê percebe o tom de voz e está se acostumando ao fato de que, quando a professora interrompe sua atividade, é o momento da troca, da alimentação ou do sono. Enquanto prepara o bebê para a alimentação, a professora fala com ele e o convida a participar. Um bebê que já engatinha se aproxima deles e observa. Ela atende essa atitude do segundo bebê como iniciativa de comunicação e conversa com ele também. Você também está com fome, João? Em seguida, vou alimentar você. Agora estou alimentando o seu amigo, mas logo chegará a sua vez. Analise a cena pedagogicamente e considere o currículo da cidade, educação infantil, né? Aqui, você vai responder, né? Descreva o conceito de acolhimento, e você vai citar 2 exemplos da cena, com 6 linhas. Isso aqui é o que inventei, tá? Para você ter hábito de estudar e hábito de escrever, conforme o que a banca vai pedindo, né? Você ter noção de como as bancas pedem as coisas. B, discorra sobre como as crianças aprendem nas unidades de educação infantil e retire do texto trecho para ratificar seus argumentos, 8 linhas. Discuta sobre a seguinte afirmação: o protagonismo docente possibilita a autonomia e o protagonismo infantil. Deu exemplo da cena, 6 linhas. Aí aqui, os critérios de correção, tá? Aqui, ó. O critério. Na N1, o candidato cita o documento, currículo da cidade, descreve o conceito de acolhimento como do respeito do professor para com bebês e crianças, a singularidade e especificidade de suas culturas, composição familiar e diversidade. E dá 2 exemplos do texto, tá? Ganha 5 pontos para a citação do documento e 10 pontos para a descrição do conceito e 5 pontos para cada exemplo do texto. Então, dá 20 pontos no total. Aí depois, N2, né? Que aí você vai discorrer sobre como as crianças aprendem nas unidades de educação infantil e retirar do texto trecho para ratificar a sua informação. O candidato descreve que nas escolas da educação infantil, as crianças aprendem a partir das brincadeiras e interações, as brincadeiras possibilitam a criatividade, ampliam a visão de mundo das crianças, entendem e interpretam o mundo ao seu redor, vivenciam papéis sociais. As interações ocorrem entre bebês e bebês, bebês e adultos, bebês e objetos, bebês e espaço.
Nas interações ocorre o desenvolvimento, amplia suas experiências e desenvolve identidade, tá? E exemplificar com exemplos do texto, tanto a brincadeira quanto a interação. Não precisa ser tudo isso, mas tem que estar implícito algumas informações que estão aqui. E depois discuta sobre a seguinte afirmação: o protagonismo docente possibilita a autonomia e o protagonismo infantil. Deu exemplo da cena. Aí o candidato descreve que o protagonismo docente possibilita o protagonismo infantil, quando o professor, em sua prática diária, pensa em intenções e proposições e consideram a criança como centro do currículo e consideram-nas como indivíduos ativos e potentes, capazes de transformar o mundo ao seu redor. Aí o que a colega, isso aqui é o meu, vocês leem depois, é que é o da colega. Eu vou ler junto, tá? Deixa eu ver aqui o negócio. Ó, vou ler aqui, ó. Eu vou aumentando a letra e vou lendo. Ó, essa candidata aqui, ela tirou 50 pontos, tá? Na hora que eu fui corrigir. Estava de acordo com os critérios, tá? Ó, conforme o documento currículo da cidade, educação infantil, o acolhimento é essencial para a interação entre o adulto e a criança. Ademais, quando bebês e crianças são acolhidos, os mesmos se sentem seguros e protegidos. Na cena, quando a professora se aproxima do bebê e o avisa que vai tirá-lo da sua atividade por um tempo curto, ela está demonstrando com a sua fala cuidado, atenção e carinho para com ele. Nesse sentido, a professora da educação, ó, o uso do conectivo aqui, ó, conforme, tá vendo? Ó, nesse sentido, ó, que ela tá usando, tá vendo? O uso de conectivo para interligar um parágrafo ao outro. Ó, a profissional da educação deve ter como princípio cuidar e educar, pois são indissociáveis. Enquanto você cuida, você educa. Assim, ó, outro uso de conectivo, ó, para dar continuidade e fluidez ao texto. Assim, diante disso que foi falado, então, assim, né? Isso quer dizer, esse assim quer dizer, diante do que eu falei, assim, as crianças da primeira infância aprendem por meio das interações, como na cena, onde a professora, enquanto prepara o bebê para a alimentação, cria um diálogo com ele e o convida a participar. Ó, no que se refere, isso é um conectivo, as brincadeiras, as professoras criam um espaço intencional para as atividades autônomas, enquanto realizam as práticas de cuidado. Continuando aqui, ó. Diante disto, ó, outro uso de conectivo. Então, essa candidata, além dela ter respondido todas as perguntas conforme o que a banca queria ouvir, ela fez o uso adequado ela fez o uso adequado dos conectivos, tá? Então, diante disto, ó, então, esse diante disso está voltando o texto, né? Você está voltando, está se referindo ao que você disse anteriormente, e aí você, diante disso, pode se afirmar que, com o protagonismo docente, com intencionalidade e proposições, os bebês e as crianças adquirem autonomia e protagonismo, como na cena. Ela teoriza e depois dá o exemplo. Muito bom aqui, viu? Aqui, as proposições dos bebês e as crianças adquirem autonomia e protagonismo, como na cena. O bebê está se acostumando com o tom de voz da professora e já compreende quando a atividade é interrompida para a realização das práticas de cuidado. Perfeito, né? Inclusive, essa é uma das candidatas que passou no concurso da VUNESP, que está esperando, aguardando ser chamada, tá? Porque ela está treinando ela fez minha mentoria, fez outras coisas também, tá? E ela está cada dia melhorando mais a sua discursiva, assim como outras também que estão aqui, que começaram comigo, que em agosto estava de um jeito e agora está, ó, top 10, né? Principalmente as que me mandam toda semana, eu percebo nitidamente, tá? Então, aqui, gente, ó, vocês, lição de casa aqui, ó, você vai estudar o conectivo, eu vou ler só 2, e você estuda o resto, tá? Então, o que que são conectivos, gente? Conectivos, meu povo, são palavras ou expressões que interligam as frases, períodos, orações, parágrafos, permitindo a sequência de ideias. Esse papel é desempenhado, sobretudo, pelas conjunções, palavras invariáveis usadas para ligar os termos e orações em um período. Além disso, ó, no próprio do texto de conectivo usa um conectivo. Além disso, alguns advérbios e pronomes também podem exercer essa função. Os conectivos são elementos essenciais no desenvolvimento dos textos.
uma vez que estão relacionados com a coesão textual. Assim, se forem mal empregados, reduzem a capacidade de compreensão da mensagem e comprometem o texto. Então, é essencial o uso correto dos conectivos. Aí eu trouxe para vocês, né, que foi da professora maravilhosa Daniela Diana, que fez letra assim como eu, tá? Ó, aqui, ó, lista de conectivos. Aí vocês têm aqui, ó, conectivo de prioridade e relevância. Os conectivos, só vou ler esse mais um, tá? Os conectivos de prioridade e relevância são muito usados no início das frases para apresentar uma ideia. Eles também podem oferecer relevância ao que está sendo apresentado. Por exemplo, primeiramente, essa palavra é um conectivo de prioridade e relevância. Devemos atentar ao conceito de pluralidade cultural. Então, outros conectivos de prioridade e relevância. Em primeiro lugar, antes de mais nada, antes de tudo, em princípio, primeiramente, acima de tudo, principalmente, primordialmente, sobretudo, principalmente. Aqui, ó, mais um conectivo. Conectivo de continuidade e tempo. Aí eu encerro a aula, tá bom? Ó, conectivo de continuidade e tempo situa o leitor na sucessão dos acontecimentos ou das ideias. Por esse motivo, são muito explorados em textos narrativos. Tá? Esse eu não vou ler, não. Ó, vou ler um que é usado no conectivo de comparação, semelhança. Isso, aqui, ó. Aqui, ó. E que esse aqui é para narração, mais para narração, tá? É aqui, ó. Conectivo de comparação, semelhança ou conformidade. Utilizamos o conectivo de comparação, semelhança ou conformidade para estabelecer uma relação com uma ideia ou um conceito que já foi apresentado anteriormente no texto. Além disso, eles são usados para apontar ideias de outro texto, intertextualidade. Por exemplo, de acordo com as ideias de Darcy Ribeiro, o povo brasileiro é muito diverso, tá? Então, aqui, ó, conectivo, qual que é aqui, o de acordo, né? Ó, igualmente, da mesma forma, assim também, do mesmo modo, similarmente, semelhantemente, analogamente, por analogia, de maneira idêntica, de conformidade com, de acordo com, ó, esse de acordo com, tá vendo? Segundo, sob o mesmo ponto de vista, tal qual, tanto quanto, como, assim como se sabe, bem como, tá? Então, ó, tá aqui para vocês estudarem, tá bom? Então, a aula de hoje é isso. Vocês gostaram? O que vocês acharam dessa revisão de discursiva? Gostaram, sim ou não? Acharam bacana? O que vocês acharam dessa aula aí? Coloca um ok para mim. O que vocês acharam aí? Dá um feedback aí rapidinho, de 1 minuto. Vou encerrar a aula 22h05. Gostaram disso? O que vocês achou que foi boa a revisão? Gostaram? Ah, que bom. Eu trouxe, né? Claro, eu não trouxe todas a temática, tá? Tudo que foi trabalhado, porque a gente ia ficar aqui a madrugada inteira, mas é isso, tá? Só para vocês terem noção, né? Que tem critério de correção, de como você responder a pergunta adequadamente, né? Usar os conectivos. Aí depois eu vou dar uma aula esse aqui, de coesão textual. Depois eu vou dar uma aula de coerência textual, tá? Hoje foi aula de português, revisão de discursivo e uma aulinha aí de redação, tá bom? Gente, obrigada, boa noite. Amanhã a gente tem aula gravada, tá? Amanhã eu mando aula gravada. Depois eu vou mandar uma enquete para ver quantas pessoas vão no domingo assistir a minha aula presencial, que será das 8 ao meio-dia. Obrigada, boa noite, bom descanso para vocês. Tchau.